Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série Palestra, Vida e Evidências. O tema de hoje é a Lei de Deus. Antes de eu falar desse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse sábado do Senhor que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Todos que nesse dia devem guardar o sábado do Senhor, meu Deus. E que fique comigo nesses minutos e segundos que eu estarei junto contigo, meu Pai. Faça-me de mim o seu servo para trazer esse tema maravilhoso e importante para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá então, povo de Deus. Vamos com o tema Efésios capítulo 2, versos 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Exatamente. Se você faz alguma obra ajudando as pessoas na rua, como distribuir marmitas, ou distribuir presente para as crianças, distribuir cobertores, você ajuda os moradores de rua ou qualquer pessoa, não se glorie, e sim dá glórias a Deus. Salvos pela graça, isso está em Efésios capítulo 2, versos 8 a 9. Somos salvos pela graça, e não pelas obras que a gente faz. Ajuda. Deus bota em conta também isso, você ajudar as pessoas. Mas, se você não tiver fé em Deus e orar a Ele e não tiver comunhão com Ele, você não vai ser salvo. Você não será salvo pela graça. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente. A fé que a gente tem, temos paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso intermediador a Deus. Em Timóteo não fala? Intermediador entre os homens. Jesus Cristo, o justo, quer dizer, intermediador nosso. Quando nós ora, ele que leva o problema, não que Deus não escuta, Deus escuta. Só que Jesus leva a Deus o nosso problema, que é o nosso pedido. Gálatas capítulo 2, versos 15 a 16. Nós, judeus, por natureza, não temos pecadores dentre... Deu um probleminha na palavra aqui. Dentre os gentis, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, não pelas obras da lei, pois pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Exatamente. É ser salvos pela graça, não pela lei que você faz, não pela obra que você faz, e sim pela graça. Justificados pela fé. Romanos capítulo 5, verso 1 e está em Gálatas capítulo 2, versos 15 a 16. Quer dizer, temos que ser salvos pela graça e ser justificados pela fé. Romanos 2, verso 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Todos os que debaixo da lei pecaram, pela lei serão julgados. Exatamente. Se você não se arrependeu de seu pecado, que pela lei pecaram e não pediram perdão a Deus, sem lei também perecerão. Quer dizer,
e você não guardou a lei de Deus, vai perecer. E todos que debaixo da lei pecaram, pela lei serão penalizados, quer dizer, julgados. Tiago, capítulo 2, verso 12. Falai de tal maneira e de tal maneira prodecerei, como havendo de ser julgados pela lei da liberdade. Quer dizer, a palavra é clara. Não se glorie de suas obras, sim, dá glórias a Deus. E esteja em comunhão com Deus. Esteja em comunhão com Jesus Cristo, para um dia sermos salvos pela graça. Justificados pela lei. Romanos capítulo 2, verso 12. E Tiago capítulo 2, também verso 12. Julgados pelas leis. Julgados pela lei. A gente não tem lei aqui no país? Aqui no Brasil, em todos os países, não tem lei. Você não está mostrando aí um carro que está esperando o sinal se abrir. Está fechado o sinal, está em vermelho. Está esperando o sinal abrir para ir a verde. E ele tem que obedecer. Tem gente que não obedece, passa no sinal vermelho. Mas vai se ferrar, né? Como se diz, o carro vai bater nele. Vai matar ele e vai matar o que bateu nele. Vai matar os dois, como se diz. Os dois vão morrer, né? Porque pelo choque, difícil se salvar. Por isso que tem que obedecer a lei. Tem que obedecer. Quando o sinal estiver fechado, pare. Quando o sinal estiver aberto, ande. Como se diz, passe. Então, como se diz, nós temos lei. E também Deus tem a lei dele, que passa para nós também obedecer. Se nós obedecemos a lei dos homens, que é do mundo, temos que obedecer a lei de Deus também. Características da lei de Deus. E assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Romanos capítulo 7, verso 12. Paulo fala aos romanos que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Claro que é bom. Os 10 mandamentos é maravilhoso. Nos ensina a obedecer, que nós devemos obedecer à lei de Deus. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Quer dizer, está em 1 João capítulo 3, verso 4. Então, quer dizer, todos que praticam, que matam, que roubam, que desobedecem o pai e a mãe, e ainda humilha, xinga, não honra o pai e a mãe, está quebrando o mandamento. Que o mandamento fala, honrar pai e mãe, para que prolongue seus dias aqui na terra. Adultera, cobiça a casa do próximo, a mulher do próximo. Quer dizer, transgride a lei. Características da lei de Deus. Lei é santa, justa e boa. Romanos 7, verso 12. Transgredir lei, que é igual pecar. 1 João capítulo 3, verso 4. Continuando nas características da lei de Deus. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Romanos capítulo 7, verso 7. Exatamente, não cobiçar a casa do próximo, não cobiçar as coisas alheias do próximo, não cobiçar a mulher do próximo. Quer dizer, a lei está falando isso, e nós devemos obedecer e não cobiçar as coisas do próximo nem a mulher do próximo. Lei mostra o pecado. Exatamente. É para nos mostrar mesmo que não devemos fazer. Romanos 7, verso 7. Mais uma característica. Todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Romanos capítulo 2, verso 12. Lei para se julgar e condenar. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, verso 23. Exatamente.
Lá em Ezequiel fala, né, que a alma que pecar morre, né? Paulo só introduziu aqui que a alma que pecar que, que o salário do pecado é a morte. Ela está falando da alma, né? E a alma pecando morre também. É como se diz, tudo junto, né? A mesma característica. Só mudou a característica do texto. Condenação é a morte, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios capítulo 3, verso 6. Exatamente. Letra da lei condena a morte. Aí, com tudo isso, a característica, como algo que é bom, pode condenar a morte. Aí está falando uma pergunta, né? Como algo que é bom pode condenar a morte? Não. Se você obedece à lei de Deus, está em comunhão com Deus, como eu falei, e não peca, e guarda os mandamentos e respeita a lei, não está condenado à morte. A sua alma está limpa. E nós somos a alma. Quando morremos, só o espírito vai para Deus. A alma fica conosco, porque somos mortais. A alma não sai de nós. E quem prega a imortalidade da alma é o espiritismo, que fala que a alma sai da pessoa. Não é. A alma fica com nós quando morre. Só o espírito, nosso espírito vai para Deus. Porque se você ler lá em Gênesis, Cristo soprou na narina de Adão para que o espírito vivesse e começasse a viver. Origem da lei. Virei-me e desci do monte, e pus as tábuas na arca que eu fizera, e ali estão como o Senhor me ordenou. Deuteronômio capítulo 10, verso 5. Exatamente aqui Moisés, né, que estava no Monte Sinai, e Deus estava escrevendo os 10 mandamentos nas 2 tábuas de pedra. Os 10 mandamentos com o dedo de Deus. Aí continua, virei-me e desci do monte, e pus as tábuas na arca, e eu fizera... outro texto, né? Outro texto agora em 1 João, capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Aí o outro texto, Deus não perdoou os anjos que pecaram, nem os anjos que viraram demônios, Deus não perdoou. Quer dizer, imagine nós. Está em 2 Pedro capítulo 2, verso 4. Em Hebreus capítulo 9, verso 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu. Está no santuário lá do céu. O santuário lá no céu é Deus, né? Deus é o próprio santuário. E o Filho só administra, junto com o Pai. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Apocalipse capítulo 11, verso 19. Origem da lei. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Gênesis capítulo 26, verso 5. Quer dizer, os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, era antes de Moisés escrever, das 2 tábuas que Moisés levou lá no Monte Sinai, e Jesus só escreveu o que ele já tinha em mente desde o começo da criação. Quando Deus criou o mundo, junto com o seu Filho Jesus Cristo, já estavam com os 10 mandamentos prontos. Pegue o texto de Gênesis para vocês verem, leia Gênesis ao todo e vocês verão que se os mandamentos de Deus não estavam em vigor já. Quando o rei do Egito
queria pegar Sara como sua esposa. O que Deus fez com o rei do Egito? Jogou pragas ao rei do Egito e todos os habitantes daquele palácio, enquanto não liberasse Sara, porque era adultério. E o que tem na lei de Deus? Não adulterarás. Quer dizer, foi só no tempo lá de Moisés? Não, foi antes. Está falando aqui que Abraão obedeceu os mandatos, os preceitos e os estatutos e as leis. O que fez com o rei filisteu? Em sonho, Deus falou com o rei filisteu: libera esta mulher, que esta mulher é casada. É casada com o patriarca Abraão. Libere ela, senão eu vou matar você e todos o seu palácio. O que ele fez? Liberou Sara, porque era adultério. Porque Sara era bela, a mulher mais bela que tinha. Por isso que reis admiravam e queriam levar ao harém. Outro texto, que esse texto é aqui agora, é para o futuro, como disse na série A Hora Final, que eu fiz agora há pouco, do capítulo 12, dos versículos 1 a 16, é passado. Começa com o nascimento de Cristo, depois Cristo com os apóstolos, depois os mártires que morreram no primeiro século e os mártires que morreram na Idade Média. Depois, até o versículo 16. Depois agora o versículo 17 é para o futuro. O texto fala: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Quer dizer, o que é essa palavra? Se pôs em pé sobre a areia do mar. Que foi pelejar contra os restantes da sua descendência, quer dizer, se pôs na multidão. O que ele faz com os líderes políticos? Quem está dominando os líderes políticos? Satanás. Quem vai impor na cabeça deles que tem que perseguir? Satanás. Para quem é a lei? É a pergunta. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e o guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Eclesiastes capítulo 12, verso 13. Esse texto é quase enfatizado com a primeira mensagem angélica de Apocalipse 14, verso 7. Quer dizer, é um pouco enfatizado, é o mesmo, como se diz aqui em Eclesiastes. Aí no outro texto, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Quer dizer, entrar na vida eterna, morar lá com Deus e com Jesus, Deus Pai e Deus Filho. Está em Mateus capítulo 19, verso 17. Temos que guardar os mandamentos. Pode ser anulada? É a pergunta. Mas agora a justiça de Deus sem a lei é manifesta, testemunhada pela lei e os profetas. Romanos capítulo 3, verso 21. Romanos 6, versos 14 e 15. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas debaixo da graça? É a pergunta. Ele fala: de modo nenhum. Quer dizer, não, se você peca, você não está guardando a lei. E nem está tendo a graça. De modo nenhum. Mateus capítulo 5, versos 17 e 18. Esse texto aqui é para aqueles que nos dias de hoje são fariseus, que são aqueles líderes que viveram no tempo de Jesus, dos fariseus que razoavam em seu coração
que Jesus falava blasfêmias, que os fariseus de hoje, que ficam discutindo com os adventistas, com os que pregam a verdade, fala que nós somos loucos. Eu fui até chamado de bruxo, porque chamaram Ellen G. White de bruxa, e falou, você é como Ellen G. White. Então, se eu sou como Ellen G. White, que ele chamou de bruxa, eu também sou bruxo. Então, quer dizer, esses fariseus que ficam atacando nós que dizemos a verdade, que pregamos a verdade, esse texto é para eles. Jesus falou, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruir, mas para cumprir. Quer dizer, ele veio para seguir o plano dele mesmo, porque ele que entregava a palavra para os profetas escreverem, ele escreveu a lei nas 2 tábuas de pedra. Então, quer dizer, ele mesmo que escreveu, ele vai vir para destruir? Não. Ele vai vir para seguir o cumprimento, como em sinagogas de sábado, pregando a palavra, fazendo milagres no sábado, ajudando pessoas no sábado. Quer dizer, ele estava só seguindo a sua lei. E Jesus mesmo fala, eu sou o Senhor do sábado, porque é ele que escreveu os 10 mandamentos. Aí ele continua, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, jamais um i ou um tio passará da lei, até que tudo se cumpra. Então esse texto é para vocês, fariseus de hoje, que continua tendo fariseus. Não foi só na época de Jesus há 2000 anos atrás, não. Existe ainda um grupo de fariseus que ficam criticando a pregação dos outros. Ainda na palavra, ainda na questão pode ser anulada, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Tiago capítulo 2, verso 10. Quer dizer, se você mata alguém, não assassinarás. Você quebrou toda a lei. Não só assassinarás, quebrou toda a lei. Davi mesmo quebrou toda a lei. Quando ele adulterou e matou o marido de Batseba. Ele matou, assassinou, não matarás, né? Fala nos 10 mandamentos, não matarás. Ele matou o marido de Batseba e adulterou com Batseba. Quer dizer, ele quebrou 2 mandamentos, mas quem quebra um, quem tropeça em 1 ou 2, todos, ele será culpado. Agora o resumo da lei de Deus. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Exatamente. E o primeiro e o segundo não estão se enfatizando com o mundo hoje. Tem pessoas que amam o Senhor, teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Tem. Existe pessoas. Não vou falar que não existe porque eu vou estar sendo aqui mentiroso. Tem. Existe. Mas a maioria não faz. E nem o segundo mandamento, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Tem pessoas que não amam nem a si mesmo. Vai amar o próximo? Quer dizer, é o problema. Isso está em Mateus capítulo 25, versos 35 a 39. Deuteronômio capítulo 6, verso 5.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. É o mesmo texto aí de Mateus. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico capítulo 19, verso 18. Continuando no resumo da lei de Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como no dia de hoje. E serás para nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Deuteronômio capítulo 6, versos 5, 24 a 25. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Por isso guardarei todos os meus estatutos e todos os meus juízos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Levítico capítulo 19, versos 18 e 37. E deles, doutor da lei, interrogou ao experimentar, dizendo: Mestre. Esse aqui é o mesmo texto que eu li, né? Aí ele continua no final, né? Eu li até o mandamento, né? O grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Depois, 2 mandamentos dependem de toda a lei e os profetas. Estes, pois, são... Agora é a lei de Deus e a marca da besta. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisse na terra está passando para possuíres. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos. Deuteronômio capítulo 6, versos 1 a 8. Quer dizer, é o agir e o pensar. É o agir, é o pensar qual adoração que você vai fazer, para Deus ou para a besta. E o agir dessa adoração. Seguiu a estes o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na fronte ou na mão. Apocalipse 14, verso 9. Seguiu estes o terceiro anjo. É a mesma. Aí em Romanos capítulo 13, versos 8 a 10. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Se algum outro mandamento, tudo está nesta palavra, se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Quer dizer, toda a lei de Deus é amor, né? E ali no Apocalipse 14, 9 é a terceira mensagem angélica. Que aquele que adorar a besta e a sua imagem e aceitar a marca da besta, sofrerá no fogo do enxofre. Quer dizer, que é a segunda morte, depois dos 1000 anos. João capítulo 14, verso 15. Se me amás, guardarei os meus mandamentos. Lei de amor. Jeremias capítulo 31, verso 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Exatamente, a aliança com o Senhor. Hebreus capítulo 8, verso 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, mas também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
A lei do Senhor refrigera a minha a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Salmos capítulo 19, versos 7 e 8. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Romanos capítulo 7, verso 12. Todos os teus mandamentos são a verdade. Acerca dos teus testemunhos soube, desde a antiguidade que tu o fundastes para sempre. Salmos capítulo 119, versos 151 e 152. Pois todos os teus mandamentos são justiça. Salmos capítulo 119, versos 172. Ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. Salmos capítulo 119, verso 97. Pelo que amo os teus mandamentos mais do que o ouro, sim, mais do que o ouro fino. Salmos 119, verso 127. Aflição e angústia se apoderaram de mim, contudo os teus mandamentos são o meu prazer. Salmos 119, verso 143. E os seus mandamentos não são pesados. 1 João capítulo 5, verso 3. Claro que não são pesados, são simples. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmos capítulo 40, verso 8. Quer dizer, povo de Deus, essa foi a lei de Deus que eu trouxe para vocês, que eu e vocês devem guardar em seu coração, em sua mente e em seu agir. Tá bom? Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por estes minutos e segundos que o Senhor esteve comigo, que o Senhor apresentou as suas leis para todos nós. Muito obrigado, meu Deus, por esses minutos e segundos que o Senhor fez de mim o seu servo para apresentar essas verdades. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!